E se eu te falar que 70% dos escritórios que faturam acima de 100 mil reais não tem nem 15% de lucro? Bom, o tema de hoje é sobre o elefante branco que está sentado na tua sala, mas que ninguém tem coragem de falar. Vamos falar especificamente sobre o lucro líquido na advocacia. Um tema pouco falado, muito disfarçado e na maioria das vezes criando uma ilusão na tua cabeça, que acredita que esses números exorbitantes que todo mundo fala na rede social, você também vai conseguir. Desculpa te falar a verdade, é tudo mentira, é tudo lorota. Mas para a gente falar sobre isso, antes de prosseguir, eu quero te pedir, já curte o nosso vídeo, porque é um tema polêmico, você vai gostar do que a gente vai trazer. E é claro também, deixa o teu like aqui e se inscreva no nosso canal. E já pega esse vídeo, manda para aquele amigo seu advogado que acha que está faturando muito, mas o lucro líquido dele está pequeno, ou talvez ele nem sabe o que é lucro líquido. O que leva a gente para o nosso primeiro ponto. Hoje a gente vai tratar 4 pontos sobre o lucro líquido. E o primeiro dele nada mais é do que, de fato, o que é o lucro líquido. Porque muito se fala, mas pouca gente fala o que fazer para calcular esse lucro. Bom, eu quero trazer para vocês aqui o meu caderninho de anotações. E aí, um primeiro ponto que é, o lucro na advocacia ele é calculado diferente do calculado em comércios e etc. Por quê? Porque muita gente esquece o principal ativo, que é o tempo. Quando a gente fala em lucro líquido da advocacia, você tem que calcular os teus custos fixos, os teus custos indiretos e o teu custo de tempo. Então, o primeiro ponto é, se você não sabe o quanto é o teu tempo, você já está pecando, porque você deveria saber qual é o teu custo por hora do teu tempo. Além disso, você tem que ter o teu custo fixo e o teu custo indireto, que nada mais é do que custos apartados, e a gente vai tratar sobre isso aqui no nosso vídeo de hoje, fica tranquilo, tá? Bom, lucro na advocacia não é dinheiro que entra na conta, não é valor dos honorários que você recebe, não é nem mesmo a receita do seu escritório. E para isso eu tenho uma classificação muito interessante de lucro. Lucro é o que sobra depois que você paga todos, vamos lá, depois que você paga todos os custos. Você tem que pagar tudo primeiro para gerar aquela receita. E quando eu digo todos, novamente, é todos mesmo. E aí eu tenho um caso prático que eu quero apontar para vocês. Vamos lá. Vou compartilhar minha tela com vocês. O caso prático é o seguinte. Você cobra 10 mil reais. Deixa eu colar aqui para vocês verem. Pronto. Você cobra 10 mil reais. 10 mil reais em um caso. Bom, nossa, vai cair um Pix de 10 mil reais aqui na minha conta. Mas aí, vamos lá. Você perdeu 40 horas do teu tempo naquele processo específico. 20 horas de um associado ou funcionário. Então, tem o custo dele. Custas processuais, você teve que deslocar para tomar conta desse processo, teve que ir na cidade vizinha ou até em outro estado. A estrutura do escritório que foi usada, impressora, secretária, internet, conta de telefone, toner da impressora, papel da impressora, tudo isso, sistemas, softwares, enfim, e o imposto declarado sobre esse valor. Bom, você tinha 10 mil na conta. E depois de calcular isso aqui tudo, quanto você acha que vai ter? Muito possivelmente vai cair para no mínimo 2 mil reais. E aí, como que você consegue mensurar isso, sendo que, vamos lá, você não tem nem seu custo fixo, você não tem o seu valor por hora? Como que você, advogado, não vai falar sobre o teu lucro, sendo que você precisa ter essas informações? E aí, nesse caso prático, você vê que você está deixando muito dinheiro na mesa, porque existem técnicas para você reduzir isso, enfim, a gente vai falar mais para o final do vídeo, então fica até o final que você vai entender melhor sobre essa grande problemática, que é o custo fixo, o lucro líquido. Bom, a gente erra também. E aí entenda que esse ponto ele é crucial.
Na advocacia, o seu principal ativo é o tempo. Então, se você já não tem o teu custo por hora calculado, você já vai ter que fazer isso. Eu vou te mostrar isso agora. Vamos lá. Como calcular o lucro líquido? Eu tenho a receita aqui. Eu vou compartilhar na tela com vocês também. Vamos lá. Só um minutinho que está colando aqui. A receita é... Deixa eu só reduzir essa conta. O lucro é receita menos custos diretos, vou chamar de CD, menos custos indiretos, CI, menos custo do tempo. E aí, primeiro ponto é, quanto é o seu tempo? E aí você tem que calcular ele da seguinte maneira. Eu quero retirar do meu escritório, falando de custo de tempo, 20 mil reais. Só que eu quero tirar esses 20 mil reais trabalhando 160 horas no mês. Você tem que fazer uma divisão entre esses dois e você vai chegar a um resultado ali em média de 165 reais a hora. Ou seja, a cada processo que você pegar, para você ter 20 mil reais de lucro do teu tempo, você, com 160 horas de limite, você tem que cobrar 165 reais por hora. Então, você teria que majorar os teus honorários em cima dessa base, que basicamente não está na nossa pauta aqui, mas só para você entender. Precificação é igual custo fixo mais custo da hora vezes quantidade de horas. Ou seja, você vai conseguir entender, se eu vou levar 10 horas, que é impossível, mas você vai levar 10 horas nesse processo, vezes o custo de horas, 165, mais o custo fixo do seu escritório por esse período, você vai chegar na sua precificação correta. Beleza? Só que se você não faz isso, você não tem o seu custo de horas, que aí você não consegue chegar no seu lucro, tá? Por quê? A receita é o que você recebe, os custos diretos com os processos que você pega. Então, despesas processuais, deslocamento, diligências e afins. E os custos indiretos, energia, telefone, impressora e por aí vai, tá bom? Com essa receita, você consegue calcular o teu lucro, tá? De maneira real, sem ilusões, sem balelas nenhuma referente a isso. E aí, essa conta, ela vai sempre trazer o seguinte: nem sempre um faturamento alto significa lucro alto. E aqui eu já vou cantar a bola do próximo tópico, que é a gente entender a matriz esforço e lucro e ver quando compensa, quando não compensa. Só que um caso para você ver que nem sempre o faturamento alto vai trazer um lucro alto. Trouxe dois casos aqui que eu acompanhei e você vai ver o escritório A, não vou trazer nomes, ele teve um faturamento de 150 mil reais por mês. Vou compartilhar aí para a gente falar sobre esse caso. Deixa eu abrir uma página nova. Veja bem, o escritório A, ele teve 150 mil por mês, ok? Só que ele tem 12 pessoas de equipe, um escritório, uma estrutura relativamente grande e 200 processos ativos. Já o escritório B, ele fatura 60 mil por mês, ele tem 3 pessoas, ele tem uma estrutura pequena e 40 casos, 40 processos ativos. Só que esse que fatura 150 mil, entenda que o custo dele, para ele existir, ele é muito maior do que o que tem 3 pessoas, né? Isso é o primeiro ponto que a gente viu, é
tudo bem, o teu faturamento ele tende a ser proporcional ao teu tamanho. Só que às vezes você infla algo que não está inflado, que aí vem o ponto que a gente chama de o lucro disfarçado, chamado cavalo de Troia. Só que você tem que entender que você precisa fazer essas contas para você chegar no seu lucro real. E aí a gente identificou que o escritório A estava tendo um lucro de 5,3% do faturamento, ou seja, R$8.000. Já o escritório B, com uma estrutura muito mais enxuta, ele tinha um lucro real de 30%, que dava R$18.000. Isso por quê? Porque ele entendeu que a estrutura sendo pequena e ele maximizando os processos internos com automações, com inteligência artificial e afins, fazendo um processo de redução de custo fixo, fazendo um processo de delegação do que for possível, isso tudo faz com que essa porcentagem do lucro real ela aumente. Mas a moral da história disso tudo é o quê? Você tem que fazer essa conta, para você não se tornar esse escritório A, um escritório inflado, que maqueia os resultados com base nos fatos que ele não colocou na ponta do lápis. Essa é a grande real, beleza? Bom, entendendo isso, você também vai entrar na matriz esforço e matriz lucro. O que isso quer dizer, tá? E aqui eu vou de novo para o meu quadrinho, por quê? Porque você vai precisar fazer um desenho. Entenda que o escritório A, ele demanda mais esforço. Por quê? Ele tem mais quantidade de processo, ele tem mais pessoas, ele tem mais chances de erros. Então, isso daqui demanda mais energia e menos lucro. Já o escritório B, ele demanda menos esforço. Por que ele demanda menos esforço? Porque ele tem menos pessoas. Ele tem menos quantidade de processo, menos pessoas e diminui as chances de erro. Então, isso aqui demanda menos energia e aumenta o teu lucro. Por quê? Porque o lucro nem sempre é dinheiro. Ele também é tempo. Isso tudo para eu te falar o seguinte: para você calcular essa matriz, e aí eu vou entrar num ponto um tanto quanto emocional, você tem que começar a escolher as brigas que você quer lutar, ok? E aí a gente vai entrar numa matriz. Opa, peraí. A gente vai entrar numa matriz que é lucro versus esforço. Por quê? A gente vai ter o quadrante 1, que o lucro é alto, com esforço baixo. Vamos ver aqui. A gente vai ter a matriz 2, que o lucro é alto, mas o esforço também é alto. A gente vai ter o quadrante 3, onde o lucro é baixo e o esforço também é baixo. E a gente vai ter o quadrante 4, onde o lucro ele é baixo, mas o esforço é alto. O porquê que eu desenhei essa matriz para vocês? Porque vocês precisam fazer esse mapeamento interno e entender o seu momento. Por quê? Se você é um cara que está começando a carreira, aonde que você vai estar trabalhando? Quadrante 4 e quadrante 3. Por quê? Porque você precisa adquirir experiência. Você precisa entender como que funciona o mundo jurídico. Então tá tudo bem você pegar casos que vão te demandar muita energia por pouco dinheiro e afins. Só que entenda que conforme o teu tempo passa, você precisa
passar de quadrantes. E esse passar de quadrantes é um processo intencional, porque é um processo onde vai exigir posicionamento, vai exigir técnica, vai exigir também esforço. Bom, acho que é isso. São pontos que a tua transição do quadrante inferior para o quadrante superior, ela não acontece naturalmente. Ela acontece de modo intencional. Só que você tem que entender que existe um processo para que isso ocorra de maneira adequada. E aí que vem, qual que é o seu momento? Qual que é o momento que você se encontra para você fazer esse mapeamento? Porque isso aqui vai estar ligado diretamente ao teu lucro líquido. Tá? Essa matriz aqui, ela está ligada ao teu lucro líquido. Isso é importante você entender. Tá? Então já deixa anotado aí e comenta aqui nos comentários qual que é o teu momento. Quadrante 1, quadrante 2, quadrante 3, quadrante 4. E é tão importante porque eu já vi e vejo diariamente isso. Muitos advogados que estão com 10 anos ou mais de profissão e, simplesmente pegam qualquer caso que aparece para eles, pegam caso somente em êxito, não cobram consulta. E aí, aonde está essa matriz? Por mais que, ok, talvez você vai delegar para um terceiro. Mas, e aí? Será que está valendo tanto a pena? Sim. Será que esse lucro não está disfarçado? Que aí é onde a gente entra no nosso cavalo de Troia. Apesar de você entender que esse lucro disfarçado, ele vai sempre estar maquiado. Então, para isso, vou voltar aqui para o meu caderninho. Lucro disfarçado igual cavalo de Troia. Talvez você está tendo a sensação de crescimento, mas na verdade só está estagnado. Ou então perdendo. E como que você vê isso daqui? Porque não adianta eu só trazer o problema para vocês, precisa apresentar uma solução. E algumas soluções para você ver isso soluções, vou colocar aqui para vocês, soluções. A matriz que a gente acabou de desenhar. B, DRE, gerencial, que eu já falei em algum outro vídeo aqui, tá? C, mapeamento de custos fixos e custos variáveis. Isso daqui está ligado diretamente no item B, tá? E aí, uma vez vendo isso daqui, a gente chega num segundo problema, numa segunda problemática. Beleza. Vi aqui, estou parado no tempo. Ou estou perdendo dinheiro. Primeiro ponto. Pare. Para tudo. Não cava mais o buraco que você está se enfiando. O primeiro passo é você parar. Respira e analisa. O que eu tenho que fazer agora? Bom, o caminho que você está indo não está dando certo. Agora é hora de você olhar e reanalisar a tua estratégia. E o reanalisar a tua estratégia é: primeiro passo, segundo passo, verificar produto jurídico. Será que esse produto está adequado? Será que a minha cobrança, o meu valor, o meu preço está coerente com o mercado? Terceiro, remanejar ticket. Ticket. O que é isso? O que é esse remanejar?
é você aumentar seu preço e diminuir esforço. Ou seja, você vai ganhar mais para trabalhar menos. Como que faz isso? Eu já ensinei em algum outro vídeo aqui nesse canal, a gente está falando de mais de 78 vídeos, então é só você procurar aqui que você vai achar. E se não tiver, coloca aqui nos comentários que eu faço questão de gravar. E o quarto ponto é redução dos custos fixos. É parar de cavar, aumentar o teu preço e diminuir o teu custo fixo. O teu custo fixo como que você diminui? Meu amigo, mapeando. Pega papel e caneta e começa a anotar tudo que você gasta. Anotou tudo que você gasta, você vai ver o que você deve cortar ou não, o que é essencial ou não. E seja criterioso, porque a tendência do ser humano é se auto-sabotar. Então, muito possivelmente, você vai ficar falando que isso aqui eu preciso, isso aqui eu preciso, mas na verdade não, você não precisa, você tem que cortar, tá bom? Bom, deixa eu ver se tem mais algum ponto que eu estou esquecendo aqui. Não, foram esses os 4 pontos do teu elefante branco, o lucro líquido da advocacia. Se você não entendeu alguma coisa, faça questão de deixar aqui nos comentários. Já diga também se você achou esse vídeo legal ou não, esse formato mais educacional. E é claro, deixa o teu like, porque tem gente que assiste o vídeo e por incrível que pareça, não deixa esse like maldito, que a gente precisa disso, tá? E já te peço um favor, se inscreva no canal, porque o nosso próximo vídeo vem na próxima semana e com toda certeza você vai gostar. Forte abraço!